Normalmente, quando a gente pensa em superar um obstáculo ou, sei lá, lidar com aquela ansiedade pesada do dia a dia, a primeira imagem que vem à cabeça envolve umas técnicas quase zen, né? Ah, total. É sempre aquela coisa de respiração funda, pensamento positivo. Chá de camomila. Isso, um chá de camomila. Parece que tem que ser um processo super delicado. Exatamente. Só que no nosso mergulho de hoje a gente vai explorar um contraste que é gigante, porque as exatas mesmas mecânicas mentais usadas para aplacar aquele frio na barriga antes de uma reunião difícil, bom, são as mesmas que permitiram a uma pessoa, de acordo com o texto que estamos analisando hoje, andar em 16 montanhas russas num único dia. Nossa, 16 é muita coisa. E não para por aí. Logo em seguida, saltar de paraquedas. Caramba! Então, a grande missão de hoje é entender isso. Como é possível pular do medo de uma simples reunião para a coragem de, tipo, se jogar de um avião em movimento? É um salto e tanto. Literalmente. Pois é. E a resposta, que é fascinante, não está em nascer com algum gene de bravura mágico, mas sim em tratar o medo não como uma falha de caráter, e sim como um problema puramente de engenharia biológica. E essa perspectiva muda tudo, né? Porque, assim, deixar de ver o medo como uma fraqueza mística e passar a encarar a coisa como um sistema mecânico de causa e efeito tira muito do peso moral da situação. Quando alguém é confrontado com algo aterrorizante, existe um circuito biológico muito claro acendendo dentro da cabeça. E a primeira etapa para não ser dominado por esse circuito é entender exatamente a biologia por trás dele. E o que acontece na nossa biologia quando a gente tenta enfrentar um medo rápido demais? Aí é que está o problema. É o que o texto chama de sequestro límbico. Sequestro límbico. É uma expressão forte, né? Soa quase policial, sei lá. Soa mesmo. Mas na prática, significa que a amígdala, aquela estrutura pequenininha lá no centro do cérebro, ela simplesmente assume o controle absoluto. Ela coloca o sistema inteiro em uma sobrecarga emocional gigantesca. Tá. E o resto do cérebro? O cérebro pensante, que é a parte responsável pela lógica e pela razão, simplesmente apaga, fica totalmente offline no momento do sequestro. Nossa, tipo um blackout mesmo? Um blackout total. E isso faz todo o sentido se a gente olhar pelo prisma da biologia evolutiva. A amígdala funciona tipo o alarme de incêndio primordial do nosso cérebro. Para garantir que a gente sobreviva. Exato. Ou o papel dela é detectar ameaças em frações de segundo. Imagina se os nossos ancestrais vissem um leão na savana parar para analisar logicamente a velocidade do vento ou a rota de fuga mais eficiente. Seria fatal? O leão já teria atacado? Com certeza. Então, ao ser exposta a um estímulo aterrorizante e muito brusco, a amígdala não consulta o córtex pré-frontal, que é o nosso centro de raciocínio. Ela simplesmente inunda o corpo com cortisol e adrenalina. Ou seja, o corpo entende que numa emergência não tem espaço para debate, né? A regra é reaja para sobreviver e pense depois que estiver seguro. Perfeito. É exatamente isso. Só que o grande problema de design evolutivo aí é que, hoje em dia, o tal do leão raramente é um predador com fome. Quase sempre é, sei lá, uma apresentação de slides, uma conversa difícil ou o topo de uma montanha-russa. Pois é, a resposta biológica é a mesma para estímulos muito diferentes. Sabe a imagem que me vem à mente? A de um motor de carro superaquecendo. É como se o sistema de segurança interno do veículo percebesse a temperatura subindo a níveis críticos e, para evitar uma explosão, cortasse a energia de todos os painéis de navegação. Nossa, ótima analogia. O volante trava, o rádio desliga, o motorista fica lá no meio da pista sem conseguir dar nenhum comando racional ao carro. E a instrução lógica seria baixar a temperatura do motor para retomar o controle, certo? Certo. Mas aí eu te lanço um desafio, porque existe um paradoxo nisso. Se o cérebro pensante já está offline e o motorista já está trancado do lado de fora do sistema por causa do sequestro límbico, como ter a clareza mental para esfriar as coisas no calor do momento? Olha, a dura realidade neurobiológica é que, no auge do sequestro límbico, a recuperação racional imediata é quase impossível. Sério? Não tem como reverter na hora? Não tem como argumentar com uma amígdala em pânico. Tentar usar a lógica enquanto o sangue da pessoa está saturado de adrenalina é como tentar apagar um incêndio florestal soprando ar nele. Só vai piorar.
Caramba. A única ação efetiva no momento do pico é o recuo estratégico. A pessoa precisa reduzir a exposição, dar um passo atrás e voltar a um cenário de menor pressão. Faz sentido. Você não conserta o superaquecimento de um motor pisando fundo no acelerador para ver se passa, né? Você encosta o veículo. Exatamente. E isso revela a premissa mais importante que o texto de hoje traz sobre superação de obstáculos. O método não é sobre como vencer o sequestro límbico durante a crise. É sobre evitar que ele aconteça. Isso. É sobre como estruturar a aproximação para o superaquecimento nunca chegar a acontecer. Bom, se a lógica é evitar o colapso preventivamente, a fonte fala muito sobre a construção de uma escada de abordagem, né? Sim, a famosa escada de abordagem. Por quê? Em vez de olhar para o topo do prédio e tentar dar um salto único, você constrói degraus que são matematicamente calculados. E tem uma métrica fascinante no texto para medir isso, que são as SUDs. As unidades subjetivas de angústia. Isso, unidades subjetivas de angústia. E a regra é que o primeiro degrau dessa escada invisível nunca deve ser o enfrentamento total. O ideal é iniciar o processo num nível que gere ali algo entre 30 e 40 SUDs, certo? Certíssimo. Para materializar isso para quem está ouvindo, imagina uma escala de 0 a 100. 0 é o relaxamento absoluto, tipo, tá deitado numa rede numa tarde de domingo. Maravilha. E 100 é o terror total, a sensação iminente de fim de vida, o próprio sequestro límbico batendo no teto. Tá, então a gente quer fugir do 100. Muito. O objetivo de mirar deliberadamente na faixa dos 30 a 40 SUDs é ativar a amígdala, mas de uma forma super controlada. É tipo acender a luz amarela no painel sem puxar o freio de mão. É a luz amarela de alerta, perfeitamente. Nesse estado de ativação moderada, o córtex pré-frontal, o nosso lado racional, ele continua online. Ah, então ele não desliga nesse nível. Não, ele consegue observar a aceleração dos batimentos cardíacos, sentir as mãos suando, mas ainda mantém a capacidade de processar a realidade e concluir algo como: olha, existe um desconforto gigante aqui, mas a sobrevivência não está em risco. E é aí que a mágica acontece. Sim, é exatamente nessa janela de tensão moderada que o cérebro consegue reescrever as próprias conexões. Ele aprende que o estímulo não é fatal. E essa ideia de reescrever conexões introduz uma regra do material que soa assim muito contraintuitiva. Qual parte? A recomendação de ir devagar e permanecer nesse nível de 30 a 40 SUDs por muito mais tempo do que a intuição mandaria, o texto avisa que se houver pressa para pular os degraus, o sistema entra em colapso de novo. O cérebro precisa desse tempo. Mas espera aí, levanta uma dúvida genuína aqui. Ficar ali, imerso em 40 SUDs de angústia constante, só esperando o tempo passar, não é meio que uma tortura? É o que muita gente pensa. Porque a tendência humana natural, e a gente vive numa cultura de resultados rápidos, é simplesmente arrancar o band-aid de uma vez, acabar logo com a antecipação da dor. Por que a gente não pode só arrancar o band-aid e ir direto ao ponto? Essa estratégia de arrancar o band-aid é um dos maiores equívocos quando a gente lida com neuroplasticidade e medo crônico. Sério? Por quê? Pensa no que realmente acontece no cérebro. Se você arranca o band-aid, a carga de angústia salta instantaneamente de 0 para 90 ou 100 SUDs. O impacto é tão rápido que a amígdala entra em choque e dispara o sequestro límbico antes de qualquer raciocínio conseguir intervir. O blackout acontece na hora. Na hora. E o problema crucial aí é que num estado de pânico extremo, não existe aprendizado positivo. O cérebro não absorve nada. Não registra a mensagem de que a situação era inofensiva. Ele só arquiva a memória de que, nossa, sobrevivi por um milagre a um evento traumático. Ah, então isso até piora o medo para a próxima vez. Piora muito. Reforça a via neural do medo. Então, a lentidão deliberada ali na faixa dos 30 aos 40 SUDs serve justamente para dar tempo para o córtex pré-frontal. O cérebro precisa de minutos contínuos de exposição segura para produzir a química que inibe o alarme da amígdala. Entendi. A familiaridade prolongada é o único mecanismo que desativa o botão de pânico a longo prazo. Exato. É o único jeito de ensinar o corpo de verdade. A lentidão age como uma camuflagem, então, para o cérebro racional desarmar a bomba sem a amígdala perceber o perigo extremo. Isso clareia o cenário perfeitamente. Mas vamos imaginar a aplicação real disso. Vamos lá. A escada foi montada. Beleza.
O primeiro degrau está configurado nos 30 SUDs. O avanço começa e, de repente, pá, ocorre uma paralisia. O medo estagna o progresso da pessoa. Acontece bastante. Fica impossível subir para o próximo nível da escada, mas a pessoa também sente que recuar é uma falha. Nesses momentos de estagnação, quais são as ferramentas de resgate que a gente tem para religar o motor sem quebrar o sistema? Bom, primeiro, a estagnação faz parte da mecânica esperada. Ninguém sobe uma escada de medos profundos sem dar uma travada em algum momento. E o texto oferece ferramentas bem específicas. Uma das táticas fundamentais de resgate envolve o que é chamado, lá no módulo 6, de exploração ativa de pensamentos. Que basicamente é o ditar o diálogo interno, né? Isso mesmo, reestruturar a maneira como a pessoa fala com ela mesma, porque o medo se alimenta diretamente da narrativa que a gente cria enquanto está exposto ao gatilho. Se o pensamento automático for catastrófico, o nível de SUD dispara na hora, rompendo o limite de segurança. Eu gosto de pensar nesse diálogo interno como tipo um diretor numa sala de controle de televisão gritando ordens no ponto eletrônico do apresentador. Boa imagem. Se o diretor passa o tempo todo gritando, isso é um desastre, o cenário vai cair, todo mundo vai rir de você, o apresentador vai entrar em pânico no palco, mesmo que nada de errado esteja acontecendo no estúdio. Totalmente, o apresentador só reage ao ponto. Então, explorar os pensamentos é invadir a sala de controle e demitir esse diretor. Em vez de permitir o pensamento catastrófico desenfreado, tipo, vou perder o controle e morrer, a pessoa introduz uma direção baseada em evidências reais. Exatamente. A pessoa pode dizer, meu coração está acelerado porque eu estou fora da minha zona de conforto, mas meus pés estão no chão e não tem nenhum perigo real aqui. E essa mudança na narrativa já altera a química liberada no cérebro. Mas o texto também fala de outro recurso de resgate que parece ainda mais instintivo, que é a ajuda de outra pessoa, certo? Assim, a presença de um aliado calmo. Isso muda drasticamente a percepção neurológica de ameaça. Nós somos animais sociais, né? Os nossos sistemas nervosos foram projetados para se sintonizar com o estado das pessoas ao nosso redor. É um processo chamado sobreregulação. Como funciona isso na prática? Quando alguém está à beira do colapso e olha para um amigo que está ali do lado, respirando lentamente, com o rosto relaxado, voz constante, essa calma funciona como um biofeedback externo. A amígdala percebe que o amigo está tranquilo. Exato. Ela interpreta a postura relaxada do aliado como um dado de segurança muito poderoso. É a prova biológica de que, apesar do cérebro estar gritando perigo, o ambiente deve estar seguro, já que o membro da tribo não está reagindo a nenhuma ameaça. É quase como pegar emprestado o córtex pré-frontal de um amigo quando o nosso está querendo desligar, né? O amigo vira um termostato externo para regular a febre emocional. É a definição perfeita. E o relato prático no material, usando essa combinação de paciência, com as escadas de SUDs, mudança mental e ajuda externa, culmina no exemplo extremo que a gente mencionou na introdução, o caso das montanhas russas. Sim, o relato pessoal do autor do texto. Ele detalha um processo de meses construindo degraus invisíveis, se esforçando até o dia em que ele conseguiu enfrentar 16 montanhas russas seguidas. Por que 16? Num dia só. Essa repetição, as 16 vezes no mesmo dia, é o que garante a consolidação absoluta daquele aprendizado neural. Não foi um teste de resistência para sofrer, foi a prova final para o cérebro de que o sistema de alarme estava completamente recalibrado. E foi essa recalibração que pavimentou o caminho para o desafio final dele, que foi o salto de paraquedas. O grande ápice. Só que, prestando atenção no texto, tem um detalhe no relato do salto que soa como uma imensa contradição. No momento do primeiro salto de paraquedas, ele confessa que teve que ser literalmente empurrado para fora do avião. É, ele diz isso mesmo. Isso soa um alarme gigantesco para tudo que a gente está discutindo. Porque a gente passou todo o tempo aqui cimentando a ideia de que o avanço tem que ser devagar, mantendo os SUDs controlados, não arrancando band-aid, não avançando rápido demais. Parece que quebra a regra, né? Como que um empurrão de um avião a milhares de metros de altura não é a violação máxima de todas as regras que garantem a segurança do cérebro? Olha, é uma dúvida super válida e é o ponto central quando a gente cruza a teoria com a prática extrema. À primeira vista, o empurrão parece o exato oposto do controle.
Mas a chave para entender isso está no preparo invisível que aconteceu antes. Como assim? O empurrão não foi dado numa pessoa que foi tirada do sofá e jogada do céu sem aviso. Verdade. Foi aplicado a alguém que passou meses ajustando o sistema nervoso, degrau por degrau. A pessoa treinou a respiração, visualizou o salto repetidas vezes e já tinha dominado o próprio sistema límbico nas montanhas russas. Ah, o terreno já estava preparado. Exato. Quando ele chega ali na porta do avião, o cérebro não está mais lidando com o pânico cego do desconhecido. Ele está lidando apenas com a força de inércia daquele instinto primário de não caia. Que é um instinto bem forte. Sim, mas o empurrão do instrutor, nesse contexto, atua só como a energia de ativação final para quebrar a inércia física. Ajuda a superar aquela hesitação do último segundo, mas sem gerar trauma, porque todo o alicerce de segurança cognitiva já estava cimentado. Caramba! E isso abre caminho para a parte mais impressionante da neurociência envolvida nessa história. Já no terceiro salto, o relato não fala mais sobre suportar a dor, ou só sobreviver. Ele muda o vocabulário para muita diversão e pura alegria. A química muda completamente. É isso que eu queria destrinchar. Como o terror fisiológico se transforma em prazer. Porque o vento, a altura, a gravidade continuam exatamente os mesmos do primeiro salto. E a química cerebral por trás dessa diversão radical é espetacular. O que causa o pânico inicial é a liberação brutal de adrenalina junto com a incerteza. A amígdala está prevendo a morte. Certo. Mas na terceira tentativa, depois que a sobrevivência foi comprovada, o córtex pré-frontal entra em cena de forma super assertiva e avisa para o sistema inteiro: olha, a queda é real, a velocidade é real, mas nós temos um paraquedas. O impacto letal não vai acontecer. Ele zera a ameaça matemática da equação. Isso. Quando a ameaça real é removida, aquela mesma inundação de adrenalina deixa de ser um mensageiro de morte e passa a agir como um estimulante de foco incrível. E aí vem a recompensa. Sim, o cérebro celebra a superação do obstáculo e recompensa o corpo com uma enxurrada de dopamina. Essa combinação de alta excitação com segurança cognitiva é a definição química exata do êxtase. O medo não some por mágica, sabe? Ele é metabolicamente reciclado e transformado em alegria. Nosso medo sendo reciclado em alegria. A biologia deixa de tentar frear o corpo e passa a recompensar a experiência. Mas, de acordo com o plano de prática do material, a jornada não termina no momento do pouso, né? Não, de forma alguma. Porque para que essa reestruturação toda não seja passageira, o processo exige um esforço consciente de consolidação. A nossa mente falha. A gente esquece as vitórias muito rápido. Muito. Os detalhes de como o obstáculo foi superado se perdem. É por isso que manter um registro rigoroso de tudo é vital. Responder a perguntas tipo: quais foram os desafios de verdade hoje? Qual estratégia me ajudou a descer de 50 para 30 SUDs? O que eu posso ajustar para amanhã é agir como um cientista monitorando um laboratório mesmo. Só que o laboratório é a própria cabeça. Exato. A reflexão escrita e estruturada é a cola que fixa a neuroplasticidade recém-adquirida no cérebro. Se você não anota que mudar o diálogo interno te salvou lá no degrau 3, a memória de curto prazo deleta isso. Documentar o triunfo fortalece o novo caminho neural. E a fonte também fala de compartilhar isso, né? A tal discussão opcional. Sim. A abertura para debater essas táticas em comunidade adiciona uma camada de resiliência incrível. Compartilhar os sucessos e também as falhas momentâneas cria um banco de dados gigante sobre o comportamento humano diante dos medos. O que, parando para pensar, ataca um dos aspectos mais cruéis do medo, o isolamento. Total. O medo sempre te convence de que você é o único sofrendo. O pânico diz que a sua falha é exclusiva, que travar diante de uma coisinha cotidiana é um defeito só seu. Mas quando a pessoa leva essas métricas, os relatos de SUD subindo demais, os resgates para um ambiente compartilhado, o medo perde aquele peso de segredo constrangedor. Ele vira um experimento coletivo. Exato. Vira um laboratório de comunidade. O erro de alguém ontem tentando controlar a própria amígdala pode dar a estratégia perfeita para evitar o colapso límbico de outra pessoa amanhã. É transformar o que era solitário numa evolução compartilhada, sempre, claro, sendo gentil com os outros. É o fecho perfeito para esse ciclo de engenharia reversa que o texto propõe. Sem dúvida. Começa lá no invisível, na amígdala e nos hormônios,
passa pela escada matemática, pela ajuda externa, até transformar pavor em euforia, e tudo amarrado por essa reflexão que impede que o esforço se perca. Quando a gente coloca todas essas peças lado a lado, fica muito claro. Não existe obstáculo que não responda essa mecânica. Evitar a pressa para não desligar a razão, respeitar a ativação moderada ali nos 30, 40 SUDs, Reescrever as ordens na sala de controle mental. A ajuda de um termostato humano externo. E é importante lembrar para quem está ouvindo que cada um tem a sua própria escada, né? Para uns, o salto de paraquedas é o topo. Para outros, é conseguir falar em público ou iniciar um projeto. As regras biológicas são exatamente as mesmas. O corpo não diferencia a origem do estresse. Ele só obedece às químicas. E isso levanta uma questão fascinante sobre o propósito disso tudo. Porque todo alarme que dispara na mente tem uma função. Resta saber como a gente escolhe interpretar. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento final meio provocativo para encerrar o nosso mergulho. Se a biologia projetou o medo puramente como um detector de perigo, um comando para frear o corpo, mas as experiências mais gratificantes, as euforias mais profundas da vida, estão localizadas logo depois desse alarme soar. É uma virada de chave e tanto. será que aquele pico de angústia, o calor do motor superaquecendo, não é, na verdade, uma bússola biológica infalível? Uma bússola que aponta para a exata direção das experiências que a gente mais precisa viver para continuar evoluindo? Fica aí a reflexão.